É a lição número 44. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar, disse Jesus, está em João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos os acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado de delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado de orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto como incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos seus próprios aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. E assim, envolvidos nessa linda mensagem, vamos agradecer a oportunidade que nos é dada por Deus, por mais uma tarde aqui reunidos, que possamos emanar essas vibrações positivas para todo o nosso planeta. Que essa espiritualidade amiga possa nos envolver e faça do nosso estudo de hoje que ele seja o melhor e o mais assertivo possível nas dúvidas de cada um. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos lá. Graças a Deus. Vamos lá. Deixa eu só ver. A gente vai começar com a primeira pergunta. Cadê a minha amiga? Meu fiel escudeiro. Não estou vendo ela aqui. Achei. Ô, Josi, a primeira pergunta é para você, Josi. Está preparada? Ela vai dizer que tá vendo? Então vamos lá. Vou perguntar para você. Tá vendo? Estou te ouvindo. Diga. Eu não tô ouvindo, tá? Você está me ouvindo? Tá ouvindo? alto e Estou te claro, ouvindo Josi. perfeitamente. Tá legal, Josi. Tá perfeito. Ela não está ouvindo a gente, é isso? Parece que sim. Tati, Oi, não tô conseguindo ouvir. você não está me ouvindo?
Sai da sala e entra de novo. Espera que eu vou te mandar pelo chat. Tati, Oi? Tati, Oi? se quiser pode trocar, tá? Se ela Tá, tiver vou com ver. problema de audição, Tá bom. Eu não consigo te ouvir. Tá, falar uma coisa. Mas Eu nós vou estamos desligar a câmera para ver. Tá. Nós estamos te ouvindo. Tati, Então, eu tô falando para ela pelo chat, para ela entrar e para ela Tá. sair e voltar. O Luciano também já falou. Vamos ver se ela leu o chat. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a segunda pergunta enquanto a Josi está entrando e saindo, tá bom? Que, na verdade, era a primeira, mas eu combinei com o Eunap para ser a Josi primeira, porque ele não estava chegando na casa dele, mas ele já chegou na sala. Então, vamos fazer, acho que era porque era para fazer essa ordem. Então, vamos lá. filha, silêncio, por favor. Na pergunta do Eunápio, antes de eu passar para ele, eu vou ler um texto. Como vocês sabem que eu estou aproveitando bastante essas perguntas para tentar me esmerar em responder, eu estava estudando durante a semana, li sobre o assunto, mas algo me disse que tinha alguma coisa disso, mas eu não lembrei então. Aí ontem, conversando com o Luciano, ele falou, nossa, Tati, acho que tem tudo a ver. Aí eu falei, bom, mas eu não tenho totalmente essa coisa de eu falando sobre o assunto, eu mandei para o Eunap. Eunap, você pode responder para mim? Ele, claro. Falei, então eu vou ler o texto, o breve texto que eu achei e te passo, você fala. Então, Josi, vou te fazer a segunda pergunta, tá? Está me ouvindo agora? agora eu tô. É que a minha internet aqui tá muito ruim. Eu vou fazer para o Eunap e em seguida já faço a sua, tá? Tá. Em seguida, sim, né? Você ser segunda. A pergunta que eu vou fazer surgiu no estudo passado, quando a gente estava falando de transplante de órgãos, todas essas coisas sobre o transplante de órgãos. Aí, no particular, me fizeram essa pergunta, que é a seguinte: e a troca de sexo? Como fica o espírito que veio como homem e houve a retirada do órgão? Ele se imagina como mulher e quer tirar o órgão masculino para o feminino. Pena que quem perguntou não está aqui, mas está gravando, né? Então vamos lá. O que eu achei foi no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, que fala o seguinte para a gente sobre esse assunto. A mudança de sexo poderia ser considerada como um ato imposto pela lei da justiça e reparação, num único caso, o qual se dá quando maus tratos ou graves danos infligidos a pessoas de um sexo atraem para este mesmo sexo os espíritos responsáveis, para assim sofrerem, por sua vez, os efeitos das causas a que deram origem. Mas a pena de talião não rege, como mais adiante veremos. De maneira absoluta, o mundo das almas existe 1000 formas de fazer a reparação e de se eliminar as causas do mal. A cadeia onipotente das causas e dos efeitos desenrolam-se em 1000 anéis diversos. Aí agora eu passo a palavra para o Eunap. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão todos me escutando bem, né? Então, ótimo, ótimo. Beleza. Você vê que essa questão é velha, hein? Esses assuntos são antigos, né? E, na realidade, o que determina toda essa celeuma sobre esses assuntos justamente é a polaridade existente no processo de reencarnação, da polaridade psíquica e da formação orgânica. Eu não sei se vocês lembram quando a gente reencarna, que eu fui decisivo em alguns aspectos desse processo.
Inclusive, quando eu afirmei que toda reencarnação é programada. Toda reencarnação é dada à lei de causa e efeito. É uma coisa. Mas nem toda reencarnação é um processo programado, né, de programação, os detalhes. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não vou relembrar lá atrás, né, para não ficar ocupando espaço de outras pessoas aqui no debate. Que achei muito interessante, eu tenho ele aqui, ó. Dias Gloriosos, da Joana de Ângeles. Dias Gloriosos. Tem muitos assuntos, inclusive esse sobre desculpe, desplante. só um minutinho. Desculpe de interromper, meu querido. Aqui, se você fechar... Quer que eu repita? Não, Não, é só você fechar a sua não, câmera. Fecha a sua câmera, porque a tua voz está pipocando aqui pra gente. Não estou escutando nada. Ih, mais um. Manda pelo chat. Não escutei nada, Luciano. Sim. Gente, não estou ouvindo nada. Alguém está me ouvindo? Você sim. Peraí, pessoal, eu vou lá pro meu quarto. Gente, eu acho que a internet tá dando pau geral. Tá ruim para todo mundo. Vai e volta. Apaga a luz aí para mim, por favor, Laura. Melhorou o seu áudio, Eunápio. Se fechar a câmera, flui melhor o áudio. É que são dois dados seguidos juntos. E o vídeo pesa muito mais do que o áudio. Por isso que a gente pede para fechar a câmera. Ó, fechei a minha. E agora também, melhorou só o áudio? A questão, Eunápio... Melhorou o áudio? Melhorou. Mas se picotar, você fecha a sua câmera, por favor, porque aí flui melhor o áudio. Tá me escutando agora melhor? Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Estamos te ouvindo. Fecha a sua câmera. Pera ainda. Deixa eu ajeitar aqui. E agora, melhorou? Tá melhor? Sim, você está ouvindo a gente? Estão me escutando bem agora? Sim. Nem só. Estão me escutando melhor agora. Eu que não estou escutando nenhum de vocês. Se fecharmos Pois a deixa eu lá. câmera, Deixa eu concluir mais raciocínio. ajuda? Então, voltando só para pegar uma meada, né? Beleza. Só para pegar a meada. Quando eu afirmei atrás, no estudo de programação reencarnatória, que toda reencarnação está fadada à lei de causa e efeito. Mas nem toda reencarnação há uma programação para ela. Lembra quando eu falei com vocês no processo, às vezes, de um momento sexual assim, louca, e a espermatozoide lá, fecunda o óvulo, aí há um magnetismo lúrico muito forte que pode pegar qualquer espírito e reencarnar naquele processo. Certamente, aquele espírito que vai estar lá reencarnando, ele vai ter alguma semelhança energética com o pai e com a mãe. De alguma forma. O que foi, né? Fátima? Vai ser um reencontro ou vai ser um encontro. Talvez até um desencontro. Mas, enfim, tudo está dentro do processo de lei de causa e efeito. Quando nós nos falamos, quando vocês falaram na semana passada, que eu não pude ver direito, sobre o processo de transplante de órgãos, vocês lembram, deve estar lembrado do bate-papo, que deve ser mais ou menos isso, que o perispírito do órgão transplantado se adequa, né, a quem está recebendo o transplante. Lembram disso? Se adequam. Esse perispírito, ele molda e se adequa. Se o indivíduo que está recebendo esse órgão transplantado tiver problemas psicológicos, problemas de não aceitação da doença, de não aceitação daquilo ali, né, aí sim pode um desarranjo energético e ele pegar cargas e ter outros problemas. Mas isso é outra resposta. Por que isso tem a ver com o processo de mudança de sexo? Tudo. Porque se o indivíduo nasce com a psique polarizada com o corpo e não se adequa a tudo isto, ele pode optar por uma opção sexual diferente do corpo dele. Tudo bem? Se ele mesmo optando
optando sexualmente por algo diferente do corpo dele, né? Um homossexualismo, por exemplo, mas mesmo assim ele tentar filtrar essa relação, civilizar com o bem, procurar uma relação estável, né? Ninguém vai aqui jogar pedras e fazer julgamentos. Tudo bem? Estão me entendendo direitinho? Beleza. Só que, se o indivíduo tem esta polarização e não se aceita, começa a se modificar, a modificar o seu corpo, da mesma forma que um heterossexual começa a modificar o seu corpo por N motivos, dependendo do porquê, da causa que leva aquela mudança, aí sim, novas problemáticas serão impostos para aquele espírito, porque ele está completamente desvirtuando o corpo sagrado dele. Da mesma forma que vamos supor que seja diabético tipo 1, insulino dependente, ou diabético tipo 2, apenas com comprimidos, né, não chegando a insulino dependente, e abuso demasiado dos doces, não me regularizo direito, como sem filtro nenhum, vivo uma vida completamente louca, eu estarei também respondendo por isso. Num livro, que é esse que eu mostrei para vocês, chamado Dias Gloriosos, da Joana de Ângeles, ela é muito pontual sobre um outro aspecto, sobre a importância que tem os pais no processo de concepção desses filhos. Uma mãe, por exemplo, certo? Se houver uma programação reencarnatória do espírito que vem como filho, como homem, e se a mãe, durante os 9 meses, carregar energeticamente que só quer uma menina, possivelmente essas energias que a mãe está emantando no feto, que se desenvolve durante 9 meses, poderá impactar o perispírito dessa criança. E a mesma coisa ao contrário. Isso é muito interessante. A Joana deixa claro isso nesse livro aqui. Então, se você pergunta sobre o que é que ocorre com o indivíduo que faz as transformações no órgão dele, seja ele nos seios, nos quadris, no órgão genital, que está pensando de forma diferente daquele organismo, certamente esse indivíduo responderá diante das leis divinas sobre esse mau uso do livre-arbítrio dele. Tudo bem? Ele pode estar como um homem e ter uma psique feminina. Mesmo ele estando assim, ele pode tentar sublimar esta psique. Ele pode até um parceiro do mesmo sexo, né, ter uma relação estável com ele. Quem vai julgar esse indivíduo não sei eu. Nós mesmos em casa, eu mesmo em casa, conheço N casos homossexuais que são estáveis, que vivem vida muito bem, adotaram filhos e tudo mais. Eu não vou jogar a perna nesse indivíduo, mas eles adequaram a postura deles. Tudo bem? Então, conseguindo fazer o link? Hoje em dia, no processo de encarnação baseada que está nos últimos 10, 15, 20 anos, esse processo onde nós vemos que há muitos espíritos que estão na última ou penúltima encarnação na Terra, na tentativa de participar ativamente do processo de renovação planetária, estão traídos de débitos muito fortes nessa relação sexual. Hoje você consegue visar muito bem isso. Seja nas folhas de jornais, seja nos testes de revistas, as pessoas transgênicas, né, as pessoas querendo de tudo um pouco, pansexuais, né, para viver suas vidas atordoadas, sem responsabilidade e trocando a verdadeira liberdade por libertinagem. Então, quando nós observamos isso, precisamos contrapor com as espíritas. Não jogar pedras com A, B, C ou D, mas estar organizando a cabeça, né, e compreender o porquê desse processo. E lembrar que tudo que for feito para aviltar o nosso organismo, a nossa
a nossa constituição orgânica para viver uma vida com mais libertinagem, seja isso o que for, trará efeitos certamente no nosso espírito, na nossa consciência. Vocês estão escutando direitinho o que eu estou falando? Falam sempre que eu queria ler um trecho dessa obra da Dona de Ângeles. Vamos lá. Olha só. A orientação cuidadosa e enriquecida de amor reestrutura o binômio forma e ação, facultando a existência saudável sem angústias nem desassosegos. De maneira mais grave, poderá acontecer com os estudiosos da engenharia genética, os seus ensaios ambiciosos, pretendendo interferir nas vidas, programarem através dos códigos genéticos do DNA os sexos já em vias de formação, para que se alterem, mudando a anomia e a função. Nós já vimos hoje em dia pessoas escolhendo, né, sêmen A, B, C, D, para poder fazer o sexo da criança A e B. Já vimos isso. Tudo bem? Nesses casos, permanecendo a programação espiritual naqueles que possuem, que passem a sofrer ingerência externa, surgirão indivíduos com complexos problemas de conduta nessa área, desde que fortemente necessitados da experiência ou na polaridade primitiva que foi modificada. Olha lá. Encontrando-se noutra que lhe não responde aos anseios dos sentimentos nem às necessidades psíquicas, desarticulam-se interiormente. Veja só, algumas mães, possivelmente, alguns pais, possivelmente, de algumas crianças e desses seres, desses homens e mulheres, que nós vemos completamente transformados fisicamente, talvez, no processo de 9 meses de gestação, pregnou magneticamente, de tal forma, né, espíritos, quando reencarnados, que, de uma forma ou de outra, reestruturaram, né, alguma parte do corpo daquele indivíduo. Isso é o que nos fala, ó, Joana de Ângeles em Dias Gloriosos. Tudo bem? Isso é muito interessante. Por isso que toda vez que eu e minha esposa estávamos grávidos, né, quando ela estava grávida, eu falei, filha, venha com saúde, o resto está ótimo. Só que Deus foi tão bom comigo, deu 2 meninas. Graças a Deus. Eu não vejo pai de garoto, não. Ir para o futebol, não é comigo, não é comigo. Eu fico feliz da vida por ter 2 meninas comigo. Mas, enfim, mas isso é interessante, esse magnetismo, né, que pais podem ter, pode atrapalhar certamente na estrutura e no desenvolvimento da criatura. E uma vez a criatura formada, e mesmo assim querer retirar um sexo, fazer um transplante, tirar um negócio aqui, outro acolá, colocar enchimento, fazer isso, aparentar o que não é, certamente trará consequências não apenas estruturais, orgânicas, muito mais para esse perispírito e ao espírito, né, que continua no mundo espiritual. Compreenderam a pergunta? Pelo? Obrigada, Eunap. Deixa eu só te fazer uma pergunta em cima da pergunta. Não estou escutando. Não está me ouvindo? Tá. Agora sim, agora estou. Agora estou. Está me ouvindo? Só para ver se eu captei a sua mensagem. Se essa pessoa ela veio como mulher, aí ela resolveu mudar, virar um homem, se transformar totalmente. Uhum. É o espírito que sentiu essa carga energética e trouxe para o corpo? Isso. É isso? É o espírito. Olha só, é o espírito que está. Deixa eu, didaticamente falando. Ela é para reencarnar como mulher. Só que ela veio como homem. Tudo bem? Uhum. Ela não se aceitou ou não procurou manter, né, uma relação saudável mesmo com o sexo. Ela não quis isso. Ela quis se transformar por completo. Ela quis se encher de hormônio, colocar aba, tirar aquilo ali, colocar aquilo ali. Ela está infringindo o órgão, não está? Sim. Ela está modificando a estrutura orgânica dela, né? Consequência completa de estrutura psíquica. Sim. E certamente esse impacto, né,
vai ser tão profundo, próximas encarnações dela, ela respirar por isso. Entendi. Tudo bem? Deu para entender? Entendi. Deu para entender, Onapo. Obrigada. Deu Alguém para quer fazer entender? alguma Eu fui um colocação? pouco mais abrangente, mas a história é mais ou menos essa. Novamente, eu não gosto de pontuar aqui a seguinte ideia. Isso é diferente do que essa falar agora. Eu era para como mulher, reencarno como homem. Não consigo me equilibrar, então eu vou tentar ter uma ação saudável com o homem. Tudo bem? Se eu manter uma relação saudável, uma relação de amor, de amizade, de companheirismo, mesmo com o mesmo sexo meu, né? O que nós chamamos de homossexualismo, mesmo assim, mas se eu manter uma saudabilidade dessa minha relação, eu infelizmente não vou julgar. Tudo bem? Eu não serei eu que vou julgar. Eu posso falar para você, se equilibrou emocionalmente? Então, meu querido, deixa na próxima encarnação, você vira, você acha que... Agora, o que eu não posso, a gente não consegue entender, são esses que se transformam, que colocam hormônio, que colocam enchimento, colocam silicone, se modificando completamente, porque não se aceita. É como se quisesse rasgar uma camisa. Entendeu? São Entendi. situações parecidas, só completamente diferentes. Obrigada, Eunápio. A Nádia levantou a mão, que ela quer fazer uma colocação em cima do que a gente está falando. Pode falar, Nádia. E aí, depois, se tiver mais alguém, já levanta a mão, por favor, porque senão eu vou passar para a próxima pergunta. Pode falar, Nádia. Na verdade, é uma dúvida, Eunápio. E com relação, isso se aplica com relação, por exemplo, a mulheres que colocam prótese de seio, prótese de derrière, a homens que colocam prótese de panturrilha, essas coisas, ou não? Já que há modificação Se você vai corpórea. colocar prótese de seio, porque você fez uma mastomia, é uma outra coisa. Né? São coisas diferentes. Você coloca no caso de ser puramente enchimento estética. de silicone nos lábios, né? Alguma coisa. Porque você quer tentar se apresentar melhor, porque você teve uma operação, isso é diferente. A Joana sempre deixa claro que tudo você precisa entender a causa daquela transformação. Se a causa daquela transformação é você ver de uma aparência, de você ver, de apresentar ser o que você não é, este é que é o erro. Este é que é o erro novamente do espírito. Você se aceitar como é, né? Você não vai precisar colocar lente, nada disso. É uma linha de tênue de diferença, né? Mas é uma diferença drástica, você vê de forma mais ampla, né? Por exemplo, se a pessoa possui o seio, né, sofre da coluna. Eu conheci uma pessoa assim, que ela tinha um seio muito grande, né, sofria da coluna, não tinha sutiã, ficava até rasgando a pele dela. Ela foi fazer uma parte com a cirurgia plástica para ajeitar o sutiã, ajeitar o seio, isso é completamente diferente, né? Seu problema na panturrilha, que eu não consigo, sei lá, não consigo me equilibrar direito, não consigo estar direito, preciso de uma operação, ficou feio, dá uma ajeitadinha aqui, né? Mas nada que serve demais aquilo que eu acredito que seja o ideal, né, para poder me equilibrar, vai lá, não tem problema, não tem problema. Tudo que tem que levar em conta, Nádia, é a causa. O que é que está por trás daquilo ali, né? Autoafirmação, uma autoaceitação, uma falta de amor próprio, necessidade de aparecer o que não é, né? Enfim, tudo isso que tem que ser analisado. Se lá tiver todas essas possibilidades, aí Jonas fala que o espírito volta a incorrer no erro de não estar se aceitar, né? De usar os artifícios para ser o que não. A ideia é mais ou menos essa, Nádia. Obrigada, Eunápio. Agora, Maria... Se eu for te ajeitar meu rosto, é umas 30 encarnações. Então, deixa eu comutar com o vai. Obrigada, Eunápio. Espera que a Maria Raquel também quer falar sobre o assunto. Pode falar, Maria Raquel. Entendeu, Nádia?
Na Ok. realidade, era a pergunta que a Nádia fez. E eu vou só complementar, tanto que eu tinha levantado a mão embaixado. É que tem pessoas, independente de serem homens ou mulheres, que se submetem a tratamentos rigorosos para modificar-se, né? Então, às vezes, é por pura vaidade que é assim sofrido, cirurgias graves, sérias, corre risco hospitalar, tudo isso. Então, eu acho que entra nessa questão. Aplicação de hormônios É também, né, igual Raquel? Hormônios sintéticos. Isso mesmo, Raquel. É por aí. é uma agressão ao organismo, ao corpo Sim, físico, a tudo. Então, é nesse aspecto que a gente provavelmente terá que responder por isso. Não são as certamente, corretivas, não certamente, é? Pois é. certamente. Eu acho que o que a Era Joana só sempre, para complementar. Oi. o que o que a Joana sempre deixa claro, isso é bom nós sempre atentarmos para isso, é o limite, né? É o limite de modificações e o porquê dessas modificações que estamos fazendo no nosso corpo. Isso é que a gente tem que atentar, né? Isso. Era só para Novamente complementar. enfatizo, se for uma necessidade para se autoafirmar, para ser o que não por um distúrbio psicológico, por uma anomalia interna de valores, aí o espírito precisa repensar nas suas posturas, porque senão vai estar aprofundando-se muito mais em problemas a médio e longo prazo. Agora, se eu vou resolver um problema, uma plástica, alguma coisa, para tentar corrigir uma coisa muito simples, ou tentar, isso são coisas completamente diferentes. Né? Vendo que o Luciano está escrevendo alguma coisa, não sei o que eu querer rir depois. Puta, é a Preta do Leite e o João do Café. Vocês dois podem sair juntos aí de mãos dadas pela rua fora do mundo, cara. Faz uma Bom, então palestra. Eu acho que esclarece bacana, né? Porque a gente percebe que tem muitas dúvidas e nem todas vão ser naturalmente sanadas agora, né? Pensa num tema aí, Anápio. É bem Não, foi muito interessante. legal. Eu gostei. A única coisa que a gente vai conversando, a gente vai falando de outros assuntos, daí descostura o que está costurado para hoje. Então, aí se surgir alguma dúvida, se surgir alguma dúvida, gente, põe no chat ou me manda no particular e fica para a próxima, tá bom? Para a próxima quarta. É bom que a gente vai ter bastante pergunta. Essa pergunta, inclusive, aconteceu isso. Ela veio da aula passada, daí ela me mandou no privado, eu falei, se der tempo, falou hoje, senão quarta que vem. Então, se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto do Eunápio, me manda que a gente continua quarta que vem, tá bom? Agora eu vou passar para a segunda pergunta, que é da Josi. Vamos ver se ela consegue agora. Vamos lá, Josi. Posso falar? Você está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Josi, eu acho que essa pergunta deve ter muita gente querendo saber e muita gente não querendo que seja respondida, hein? Porque faz 4 quarta-feiras que a gente não consegue fazer essa pergunta. Você... Pede para ela tirar o fone, talvez seja problema no fone dela. Espera aí que ela está me chamando no... Então, eu vou passar a pergunta. Eu vou passar para outra pergunta. Vou dizer... Tati, ela falou que quando ela liga o microfone, ela não escuta. Manda eu não escuto, quando eu ligo o meu microfone, eu não escuto vocês. Agora para escutar, eu vou ter que desligar o microfone. Mas agora você está ouvindo? Você fechou seu microfone. Quando eu desligo o microfone, eu te escuto. Quando eu não ligo, quando eu desligo, eu não escuto vocês. Mas você já fez a pergunta, né? Não. É isso? Não fiz a pergunta ainda. Não? Não. Eu acho que o problema é no microfone dela, é no auricular.
Ó, vou fazer o seguinte, Josi, vou fazer a pergunta e eu te mando um joinha na minha tela, assim você vai ver um joinha na tela, é porque eu já terminei a pergunta, aí você fala, tá bom? Tá. A pergunta é: o tabagismo e o uso de outras drogas prejudica a saúde dos encarnados, mas após o desencarne, o vício continua? Sim, continua. Vocês me escutam? Escutam? Estão me escutando? Tá. Então, continua. Por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente apenas sai do corpo físico. Então, todos os vícios, como também as virtudes, continuam com a gente. Sendo o vício, eu acho que o vício chego lá da mesma forma que eu saí, entendeu? Eu desperto do outro lado desde que eu estou aqui. Se eu sou viciada em cigarro, se eu for em álcool, se eu for comida, vai ser comida, assim vai. Na questão do livro dos espíritos, na letra A, tem uma pergunta que é 150. Na letra A, o Kardec faz uma pergunta aos espíritos que confirmam o que eu estou falando. Né? Então, a alma nada leva consigo deste mundo? E responde: nada, a não ser a lembrança e desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor. Ou seja, se são isso, vai comigo. Conforme o uso que ele faz da vida. Quanto mais puro for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Ou seja, mesmo que agora tem outra coisa também que eu queria chamar a atenção. Eu posso ser viciada em cigarro, posso fumar e tudo. Mas eu penso que se eu chego lá e desperto e eu queira modificar isso, existe lá um acompanhamento, como na Terra também, né? Para isso. Ou seja, eu levo o vício, levo tudo. E se eu quero modificar, eu vou ter essa oportunidade de me modificar. Se eu quero continuar e não aceitar, aí o que vai acontecer? Eu vou precisar, como espírito, muitas vezes ficar pegado aqui na terra, para buscar essas sensações. E onde eu vou buscar essas sensações? No afim. Ou seja, se você fuma, vou estar perto. Até quando você fumar, eu tenho a sensação de estar fumando junto com você. E isso é muito sério, né? Para as duas partes. Acaba sendo uma opressão, né? Eu lembrei daquele filme, aquele vídeo, chama Metragem Espírita, se eu não me engano, já foi passado aqui, acho que foi o Luciano que passou aqui no nosso estudo e na casa aqui. Uma pessoa chega em casa, aí quer tomar água na geladeira, e quando abre, tem a água e tem a cerveja. Tem um espírito que, assim, tem um problema com álcool, né, que induz ele, ao invés de pegar a água, pegar a cerveja para ele tomar a cerveja junto com ele. Dá também com o cigarro, né? O Divaldo também, no livro, ele nos traz o seguinte, também uma informação bem legal, o Divaldo traz para a gente. Vamos. No etilismo, no alcoolismo invenerável, há invariavelmente um processo em que o espírito de ex-alcoólatra se utiliza de pessoas irresponsáveis ou invigilantes para continuar a ingerir o tóxico que os vitimou. Ou seja, também confirma o que a gente está falando. Continuamos com o vício, né? O mesmo processo se dá com o tabagismo. Os espíritos de ex-fumantes induzem e exploram os invigilantes ou aqueles que estão em estado de desequilíbrios a fim de prosseguirem com seus vícios. E também a sexualidade mal conduzida expõe unicamente aos espíritos, né? E assim
dar uma continuidade para outros vícios, para outras dificuldades que temos de chá, né? Assim vai. Então, a resposta é continuemos, não é isso? Com o mesmo vício. E eu não escuto vocês, então eu fico nervosa, porque eu estou escutando vocês também. O meu microfone, só depois que eu fechar, eu vejo até depois se é o mesmo aparelho. Mas se eu quiser complementar e aprofundar mais o assunto, seria legal. Obrigado, Josi. Tá bom? A Nádia quer complementar. Pode falar, Nádia. Vou repetir uma coisa que eu falo muito, inclusive já falei aqui. Quando pergunta o que a gente vira quando retorna à parte espiritual, não vira nada. A gente vai exatamente o que foi. A gente leva exatamente a bagagem que a gente estava no desencarne. A gente não vira nada, não vira borboleta, não vira anjo, não vira purpurina, não vira nada. É exatamente o que foi quando desencarnou, estava, é exatamente o que vai estar na parte espiritual. Exatamente. Mais alguém quer fazer alguma colocação sobre essa pergunta da Josi? Ô, Tati, só um pouquinho, eu esqueci que eu achei muito importante quando eu estava pesquisando ver essa resposta, é que também há aquela coisa de quando a gente já está fazendo esse processo de largar os vícios, né? Então, se a gente desencarna sem ainda conseguir exatamente esse processo, fim disso aí, a gente continua lá. Por isso eu vi Deus ou não, né, falando aí. É exatamente isso. Nós chegamos do lado assim, de repente dá um despertar que a gente começa aquele processo de um recomeço. Então, aí isso daí você começa a encajar numa mudança, né, pessoal. O legal seria começar aqui, mas quando isso não acontece, se desperta lá, segue-se adiante, né? E até mesmo com uma amplitude maior. Né? Era isso que eu achei legal de falar. Obrigado, Josi. Obrigado pela contribuição. Mais alguém quer falar? O Matheus não quer complementar esse ou não dele, que ele colocou aí. Hein, Matheus? Daqui a pouco eu falo, porque eu não estou podendo falar no momento. Pode ser? Tá bom, pode ser, tá bom. Daqui a pouco eu falo com vocês. Tá bom, então vamos deixar quando o Matheus puder falar, então ele fala sobre essa parte. E eu vou passar então para a próxima pergunta, tá bom? Vamos lá, que é para o Luciano. Um obsessor pode induzir uma pessoa ao suicídio? Bom, para quem estuda, a resposta é óbvia, né? Nós sabemos todos que sim. Mas antes, eu só queria fazer um briefzinho rápido na fala do Eunápio a respeito dessa profusão desses novos irmãos nossos reencarnantes agora, recentemente. A gente tem percebido ultimamente uma profusão muito grande, e não é para responder agora não, Eunápio. Coloca aí na tua pauta para a próxima palestra. Que é um assunto muito interessante, porque é um assunto contemporâneo. Não, mas é verdade. Né? A gente tem vou visto programar, então. Vou programar a palestra sobre isso. Isso. Porque é um assunto polêmico. Vou fazer um estudo sobre isso. Isso, e que muita gente tem dúvida, tanto que foi trazido aqui para o grupo. Né? Você vê a Angelina Jolie tirou o seio, porque a mãe desencarnou de câncer de mama, e colocou uma prótese. Uma das filhas dela, né, com Brad Pitt, que é uma menina, né, se sente homem, se veste como homem. E são casos, mais casos pelo mundo afora, hoje principalmente, talvez por conta até do advento da internet, né, essa quantidade muito grande de informações que a gente recebe diariamente, a gente percebe numa linha de interpretação que esses casos têm aumentado muito em números. Muito em números.
É interessante. Tem umas especificações que a gente entende muito bem. Mas essa despolarização que existe entre alma e corpo, nessa incompatibilidade que você muito bem colocou, entre alma e corpo. Então, tem os tais transgêneros que foram criados agora, pelo menos o termo. E com relação a Josi, bem colocada a fala dela, achei interessante. Mas a gente também tem que lembrar, o ter imperativo. A gente sempre lembra o seguinte, que tudo que é feito com parcimônia, não estou justificando os vícios, mas tudo que nós fazemos com parcimônia é lícito e moral. Todos os excessos são os tais pecados, né, que criou a nossa Santa Amada Igreja. Então, tudo que esbarra no excesso, que transgride um limite, vai afetar diretamente o perispírito. Ponto pacífico. Inclusive até a fala, né? Pontua-se muito na casa de Tiago, isso é notório, né? A questão das pessoas que têm por hábito de não conseguirem manter as suas línguas, né, muito detidas na boca e seus pensamentos retos, né? Então, aquele que tem o vício da fofoca vai continuar com o vício da fofoca, sim, que é um vício moral e talvez tão pernicioso quanto um vício físico, né? Que a gente sabe. Agora, é muito bem colocado a fala da Josi quando diz que mesmo que a pessoa que tem alguma dependência, que não consiga se libertar dela na atual encarnação, no plano espiritual haverá um amparo para que ela consiga definitivamente abrir mão, porque realmente a gente te leva, isso aí não é nada não, isso é doutrina espírita, né? Somos aqui, seremos a mesma coisa do lado de lá, só mudamos uma dimensão, né? Isso é muito bem colocado. E com relação à pergunta, vamos lá no Céu e Inferno, capítulo 5º, segunda parte, falando sobre suicidas, Antoine Bell. É uma história um pouco longa, a gente só não vamos ler não, porque demandaria um tempo maior. Mas foi formulada uma pergunta ao guia do médium a respeito de um espírito obsessor que demandaria, inclusive, a abreviação da vida do seu obsediado. E a pergunta é a seguinte: o espírito obsessor pode realmente levar o obsediado ao suicídio? Sabemos que sim. E sabemos também que todo obsessor são os ecos do passado que estão reverberando freneticamente no presente. Não existe, vou conquistar um obsessor hoje, vou conquistar hoje um espírito de luz. Não. A gente vê o merecimento, tem a questão da atrelação magnética, da imantação magnética, que mantém os espíritos presos uns aos outros. A gente sabe que os laços magnéticos, eles tanto servem para os laços afetivos, amorosos, afetuosos, como os laços odiosos. Não tem como, é lei natural. E aí a resposta foi: certamente, pois a obsessão que de si mesma é já um gênero de provação pode revertir todas as formas, mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, conseguintemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões que o submetem. Sugestões essas, naturalmente, influenciadas, né, direcionadas pelos espíritos obsessores e superiores também. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre por assentimento da sua vontade, ou seja, há uma certa anuência inconsciente do obsediado. Parece que ele sente a presença do obsessor, embora conscientemente não tenha essa clareza, né? Mas aquele elo magnético que o prende ao seu credor lá do passado, que pulsa dentro dele, vibra dentro dele, não decodifica, mas ele sente, né? Parece que há uma certa concordância em ser induzido, né, a esse ato falho. Quanto ao mais, o espírito tem razão dizendo que a ação instigada por outrem é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente é cometida. Ou seja, aqui dá a impressão de que aquele irmãozinho nosso que abreviou sua existência terrena, via de regra, é muito difícil não haver uma influência espiritual nesse processo. Muito difícil, muito difícil. Mas pode até te dizer, não, de repente, por uma questão qualquer, que não houve nenhuma, isso praticamente não existe, influência espiritual negativa, que a pessoa cometeu auto falho.
né? Porque é tudo frequência vibratória. Mesmo que não houvesse um obsessor passado influenciando o encarnado para cometer esse certo falha, ele baixou a frequência, ele vai sintonizar no mesmo diapasão que aquele irmãozinho também cometeu o mesmo ato falho do passado. Talvez nem tenha, inclusive, ligação com esse atual. Tudo é frequência vibratória. Tudo é questão de vibração, como a gente sabe. Contudo, nem por isso se isenta de culpa. O que nós falamos, né? Aquele que cometeu esse ato, mesmo que supostamente não tenha havido uma influência, e sempre há, de um espírito obsessor induzindo-o a reduzir sua vida, ele próprio fez isso, né? Não é comum. Mesmo assim, ele não teria uma culpabilidade menor pelo ato que ele cometeu. Ninguém tem o direito de transgredir a lei de Deus. Visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. Essa é a resposta. Ou seja, é a questão do suicídio, bem pontuado aqui no céu e inferno. Agora, casos e mais casos, quem atua em mesa mediúnica sabe disso, né? Que quantas vezes, né, o obsidiado, perdão, ele tem a sua saúde abalada, afeta um órgão, afeta outro, e quantas vezes, inclusive, tem pessoas que demonstram ter uma série de problemas de saúde, vai aos médicos, faz exames clínicos, laboratoriais e não acusa nada. O que é isso? Aí leva o nomezinho para a casa espírita, chega lá, tem um container, né, de irmãozinhos menos felizes no ambiente dele, que provocam essas doenças, essas patologias. Eliminada o efeito, a causa é eliminada. Eliminada a causa, a doença se restabelece. Então, a resposta é sim. Sim. Pode induzir, sim. Pode induzir a doenças, pode induzir, inclusive, ao óbito, a perdas materiais, tudo por conta dos seus atos falhos provocados no passado. Agora, se a pessoa hoje ela percebe a importância de uma vida reta, como está na resposta, ela pode sim, e não é fácil, mas ela pode, porque é um crescendo, tudo na nossa vida é um exercício até que chegue no automatismo. O bem pode chegar à excelência dentro do automatismo. A gente vai fazendo bem, vai fazendo bem, vai fazendo bem. Olha Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, tantos outros seralpos aí da humanidade toda, que era espontâneo, que era natural. Não que foram crescendo dentro deles, já vieram com essa lição. Mas nós também podíamos seguir o mesmo exemplo, né? Não desarvoradamente, claro, mas a cada dia um pouquinho, faz o bem para si próprio, depois faz para o próximo, e assim que a coisa acontece. Então a resposta é sim, pode induzir a doenças e pode induzir também ao desencarne. O desencarne provocado por uma patologia induzida, fabricada, porque veja bem, o espírito ele percebe no perispírito do obsediado um desajuste na frequência de um determinado órgão. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tivesse uma tendência à cardiopatia. É no coração que o obsessor vai atuar. Vamos supor que a pessoa tivesse algum problema de deficiência hepática. Talvez ela nem soubesse, mas o obsessor consegue perceber, por incrível que pareça, por sintonia. Então, começa a induzir a pessoa a comer frituras, a ingerir álcool, entendeu? A desenvolver cirrose hepática ou gordura no fígado, e ela não se cuida, né? Até que ela vem desencarnar. Então, houve uma indução aí a uma abreviação da vida. Não é o suicídio, que é uma outra questão. São duas questões distintas, mas ambas, né, dentro do mesmo, vamos colocar assim, protocolo de ação. Certo? Eu acho que respondi, né? Obrigada. A Raquel quer falar também sobre isso. Na realidade, eu quero perguntar assim, se eu entendi bem certinho, um exemplo que você deu, Lu, é que, por exemplo, alguém baixou a vibração, atraiu um espírito que não necessariamente tenha tido vínculo, comprometimento, mas que tenha aquela mesma vibração, que tenha sintonizado, né? Tenha cometido o mesmo
delito que, nesse momento, aquele alguém está pensando. Então, atraiu, está lá. Acontece, consome lá os fatos, o reajuste precisa ser dos dois, a partir daí vai ter um comprometimento mútuo? Essa é uma dúvida. Raquel, uma pergunta pontualíssima, muito bem colocada. Porque, veja bem, você não atua na mesa, mas alguns de nós atuamos. E, né, Marco? E a gente já viu inúmeros casos onde pedra. Você que pensa, está vendo uma flor, um girassol. Diamante também é pedra. E boa, Marco, um diamante. Acontece o seguinte, quantas e quantas vezes, né, a gente já sabe disso por experiência, é que quando se trata o paciente, né, obsediado, né, se sensibiliza o obsessor. E há uma cura concomitante. Deu para entender? A gente está com uma dor de cabeça. Quem é que vai estar no nosso ambiente? No nosso ambiente espiritual? Um espíritozinho com dor de cabeça. Obrigado. Ah, estou com dor no estômago. Gente, não é diferente. Não é diferente. Por exemplo, uma pessoa tem problema de coluna. Uma suposição, eu tenho. Tá? Mas vamos supor. Quem nós vamos atrair para o nosso ambiente, para o nosso campo vibratório? Um irmãozinho nosso que tem problema de saúde, especificamente na coluna. E quando esse paciente encarnado tem a oportunidade de ser tratado, orientado, ou que o seu nome vá para uma mesa, por exemplo, para fazer um amparo, um trabalho de socorro, cara, são 2, 3, 4, está no nome daquele com os mesmos sintomas. Então, quando se trata o encarnado, se o desencarnado for sensibilizado da importância que ele tem de sair daquela condição e ele ser levado para a luz, é instantâneo. A recuperação é instantânea. O encarnado, ele passa a ter uma melhora visível com o passar do tempo, dependendo da condição, quase que instantânea. Quantas vezes a gente entra na casa mediúnica com dor de cabeça e sai de lá bem? Quantas vezes? É verdade ou não é? Ah, foi profilaxia do passe? Sem dúvida. Foi a palestra, foi o estudo? Sem dúvida, cuidou do tratamento. E uma dor de cabeça surgiu do nada. Do nada, a gente passou o dia bem, tranquilo, sereno, mantivemos o pensamento saudável, salutar, elevado. De repente, de uma hora para outra, aquela dorzinha de cabeça. E a gente vai para casa espírita. A gente participa do estudo, tem a profilaxia, né? Tem a fluidoterapia, a gente sai de lá bem, como se nada tivesse acontecido. Quem que foi tratado? Fomos nós? O irmãozinho que estava no nosso campo. Então, Raquel, respondendo, a pergunta é basicamente isso. São as semelhanças, a aliança dos iguais. A gente não percebe e muitas vezes a gente até ajuda involuntariamente. Respondi? Obrigada. Nada. Marco? Pode falar, Marco. Seu microfone é fechado. Marca o microfone. Liberei agora. É só para corroborar essa fala do Lu, porque eu, por exemplo, tenho problema cardíaco. Né? Eu sinto dor no peito, angina, se eu não tomar minha medicação. Então, de repente, às vezes estou muito bem, estou até trabalhando lá embaixo, aqui em casa, em algum lugar, e começo a sentir aquela dorzinha no peito enjoada, e ela vai apertando, e eu começo a pensar, bom, levantei bem, fiz a minha parte, tomei toda a minha medicação, não me aborreci, não me estressei, tem motivo nenhum, não fiz força demais, tem motivo nenhum para essa dor estar aqui, porque eu estou medicado. Por que essa dor está aqui? Aí só pode ser um irmãozinho, aí eu entro em prece. Não leva 5 minutos, a dor vai embora. Por quê? Porque a dor não é minha. A prece tratou ou guiou o irmãozinho para o hospital espiritual ou a casa espírita. Então, é isso aí. É só para corroborar com quem vivencia a fala do Luciano. Já foi. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Pode falar, Matheus. Abre seu microfone, Matheus. Ah, tá. Desculpa, eu tive que reconectar aqui, porque minha conexão ficou um pouco horrorosa, eu tive que botar no 4G. Foi o que eu estava falando lá
falando não, né? Que eu comentei lá sobre o que a Nádia estava falando, a pergunta, era justamente porque nem sempre nós voltamos da mesma forma. Nem sempre não. Nós não voltamos para a espiritualidade da mesma forma porque somos espíritos que temos uma bagagem enorme, né? Então, se você não agir como a Suíça, de forma neutra, acho que nem se você agir de forma neutra, você vai sair melhor do que você entrou. Vai sair pior. E quem não faz nada não quer dizer que se você não fez nada de errado, mas também não fez nada de bom, você sai no negativo. E com relação aos vícios, lembrando que vício é também é uma questão mental, né? Então, é a forma de pensamento. Então, quando a gente volta para a espiritualidade, a gente volta com uma imagem totalmente diferente daquela em que nós adotamos durante a nossa vida terrena. Né? Acarretamos diversas alterações mentais, né? Vibracionais, porque acabamos fazendo chagas em nosso perispírito, né? Por conta dos pensamentos viciosos que acarretam com os vícios, né? Dos desequilíbrios energéticos. Era isso que eu queria falar só. E perfeito, Matheus, perfeito, perfeito. Olha só, gente, até o pensamento negativo, ele desforma, ele muda a forma do perispírito. Só o pensamento, hein? Só o pensamento, ele consegue alterar a forma do perispírito. É como o Matheus colocou. Né? Quantas mulheres são belíssimas aqui no plano material, a gente percebe. Nossa, vai ver o plano espiritual, como é que ela é. Aquela história de Chico lá no Abacateiro, né? As mulheres lindíssimas que apareciam lá, cheias de joias, muito perfumadas, muito bem vestidas. Quando ele via, o nariz assim, toda desgrenhada. Pensamento. Pensamento, é isso aí. Acho que a Nádia quer falar também. A Nádia quer falar. Não, eu só queria falar mais uma coisa que você falou. Só um minuto. Desculpa, Nádia. Fala primeiro, depois eu falo. Só uma correção, Matheus. Eu não falei que volta da mesma forma como entrou na encarnação. O que a gente vira quando desencarna? Não vira nada. A gente sai da encarnação volta ao plano espiritual do mesmo ponto que a gente estava quando desencarnou. Não estou dizendo que a gente volta do início da encarnação. Tá? Só corrigindo aí. Ai, desculpa, Nádia. Tá bom. Você tá linda hoje. Tá fazendo muito sol aí. Não, brincadeiras à parte, Nádia. Realmente, você tem razão com relação a isso. Nós não nos transformamos. Assim, existem situações, né? Tanto é que os folclores, né, não existem à toa. E as pessoas acabam se transformando quando voltam para a espiritualidade. Nós vemos a licantropia, nós vemos... Zoantropia, as duas. Oi? Licantropia e zoantropia. Você acaba vendo isso. Por conta também, justamente como o Luciano falou, por conta dos pensamentos. Imagina esses indivíduos que são serial killers, né? Os assassinos seriais. Imagina como é que eles voltam para a espiritualidade. Imagina o quão degradado está o perispírito dessas pessoas. Os viciados em entorpecentes. Imagina como modificados estão. Eles não podem ser, eles não vão virar animais, não vão virar seres amorfos. Mas existe, por conta do pensamento, sim, uma deformidade, uma modificação, sim. Mateus. Tanto é que existem os espíritos ovoides. Mas exatamente. São processos de transformação que podem ocorrer durante a sua vida encarnatória, quando vai desencarnar, já são descaracterizados, ou até mesmo durante a própria vida errática, né? Isso, Matheus, veja bem, você também tem experiência. Só para pegar um viés na sua fala, não discordando, não, ao contrário, corroborando, mas pegando um viés. Porque, veja bem, os espíritos perdem a sua forma pré-espiritual, sim. O limite máximo de degradação absoluta é o ovoide. O espírito fica desse tamanhozinho assim, preto, sem cor. Né? Agora, para chegar nesse nível, ele passa por uma série de processos. No plano espiritual inferior, tem uma equipe que hipnotiza os espíritos
arredios. Eu acho que o grupo está preparado para ouvir isso. E é um processo de transformação. Chega a réptil, de réptil mumifica, de mumificação. Ele atinge o grau de ovoide. Isso acontece, é uma alteração absurda do perispírito. Assim, é uma dor. A gente que lê certas obras sente assim, uma piedade gigantesca, né? Como o ser humano é capaz de chegar a esse nível, né? Ambos, aqueles que produzem essa influência hipnótica massiva em cima do desencarnado, alterando, inclusive, vai mandando informações, você é uma múmia, você é um jacaré, e o desencarnado lá embaixo aceita aquilo como se fosse agasalha aquela indução de uma forma tão profunda, que ele acaba se convencendo daquilo e se transforma. Não à toa, existem os folclores. Nós temos Eu ia falar sobre isso. A gente tem um folclore, apesar de pouco divulgado, nós temos um folclore vasto, né? E outras culturas também têm. Então, não sei se é certo dizer, principalmente na cultura oriental, você vê diversas seres de diversas formas. E a gente vê em algumas literaturas seres elementais. Esses seres elementais, eles não têm formato humano, não têm uma forma humanoide. Às vezes, alguns são até amorfos, mas quer dizer também que esses espíritos são espíritos inferiores, são de uma índole duvidosa. Alguns não. Eles apenas se atrasaram e se sentem adequados nessa condição, são embrutecidos. Não são como é que eu posso dizer? São espíritos ruins, mal intencionados, mas apenas, como eu li uma vez na literatura do Bacelli, que era um espírito elemental, ele tinha umas feições de elfo, né? Mas ele parecia um elemental de pedra. Ele se transmuta dessa forma, ele se apresenta dessa forma, porque nas encarnações que ele teve aqui, ele veio com deficiências e ele foi diversas vezes, uma vida após a outra, sempre sendo maltratado por conta da aparência que ele tinha enquanto encarnado. Então, ele se via dessa maneira, como um ser que tinha uma conexão com a natureza e acabou adotando essa identidade dele, para ele, na espiritualidade. Certo. Já aconteceu algumas vezes, obrigado, Matheus, de nós atendermos aqui, vocês sabem de onde eu estou falando, espíritos tão deformados que eles já se apresentavam como se fossem árvores. Os dedos eram galhos. E graças à bondade infinita e misericórdia de Deus, o processo de retransformação, de reequilíbrio, de reestruturação do perispírito é quase instantâneo. Aí entra o arrependimento. É uma outra vertente. Os casos que ocorrem na espiritualidade, a gente quase não tem informação. André Luiz é muito bom, inclusive, quando fala em algumas obras a respeito de certas, não digo qualidades, mas formas de espíritos. É isso. Olha, tem Nádia, tinha mais alguém. Tinha o Eunápio, mas o Eunápio acho que caiu. Aí tem a Nádia e a Raquel para falar. Tô aqui. Voltou? É que você sumiu sua mão daqui, achei que você tinha caído. Quem é na frente? Eu ou o Eunápio? Quem é na frente? Tava o Eunápio, a Nádia e a Maria Raquel, mas aí o Eunápio saiu, eu fiquei sem saber se ele tinha caído da sala. Mas quem entrou primeiras primeiro? damas sempre. Então, sempre primeiras damas, não tem problema não. Então eu vou então também, eu sou dama. Peraí. Mas eu sou mais velha. Eu estou na prioridade. É que eu não queria perder, eu só não queria perder a linha de raciocínio da fala do Eu estou brincando. Eu sou prioritária. Desculpa, Raquel, é porque senão entra um outro assunto e perde o contexto. O Matheus falou que contou uma história elemental, e o espírito
que se transforma em outras coisas, tem outras imagens, é outra coisa. Elementar é uma coisa, espírito é outra. Só, ou eu estou enganado? E outra coisa que eu ia falar... São diferentes. Não, são distintos, mas Eu eles se vi que o identificam na Luciano literatura. balança... Quando eu estava falando... Só um minutinho. Eu vi que quando eu estava falando que o espírito não virado, o Luciano balançou a cabecinha, eu não sei se era a mesma coisa, só esclarecendo. O espírito não vira nada. A história que o Luciano mesmo colocou de que Chico via as senhoras todas emperequetadas, quando chegavam até ele conseguia ver o espírito. E o espírito já estava todo desgrenhado, todo desconfigurado. Então, desencarnou, não vira nada. Sai exatamente como é o espírito no momento do desencarne. Ou eu estou enganada? Não, tá certo. Inclusive, gente, olha só para a gente fazer um viés rapidinho aqui em relação à questão da extrema-unção. Na extrema-unção, a gente sabia muito bem que ali o padre reme o moribundo de todos os seus pecados. Mas há um ponto aí bem interessante, talvez alguns daqui saibam disso. É exatamente aquele momento em que o desencarnante ainda tem um lapso de consciência na matéria, sabe? Se isso pode acontecer. Se ele se arrepende, e não é assim, claro, de toda uma existência de coisas erradas que ele fez, mas se ele arrepende minimamente de alguma coisa que ele fez de errado, ele consegue se ligar mais rapidamente. A extrema-unção tem essa função. Eu vou tentar descobrir qual foi a obra que eu li isso. Tá? Então, o que a Nádia falou procede sim. No momento do desencarne, o hálito mental, a condição mental do desencarnante no momento do desenlace é que vai ser determinante. E ele vai prosseguir. Acho que é mais ou menos isso que a Renata quer dizer. Não é que chegou aqui, vai voltar para o lado de lá igual. Claro que não, que a gente evolui, é a lei do progresso. No máximo, a gente estaciona, né, que é um ato falho contra a própria lei do progresso, que a gente comete. Graças a Deus, estamos evoluindo sempre. Hoje, então, nós estamos empurrados para evoluirmos, né? Mesmo que a gente não quisesse. Mas é isso aí mesmo. Espírito não retrograda. Ele estaciona. Então, o que acontece? Ele, no momento do desenlace, aquele momento ali é importantíssimo. Quantas pessoas passam anos acamadas, revivendo a sua vida, reavaliando os seus valores, para que isso otimize, inclusive, o ingresso menos traumático, né? Favoreça o reingresso menos traumático à vida espiritual. Porque o que ela passaria lá seria muito mais sério e doloroso do que ela está passando aqui ainda. Aqui, pelo menos, o corpo, que é a aspirina biológica, analgesia o espírito, a alma. Mas do lado de lá, não, é o ser integral. Mas congelou... Raquel? Não, eu estou esperando minha vez de falar. A gente está te ouvindo. Desculpa, Raquel, eu já encerrei. Então agora sou eu. Pois é, essa transformação que Mateus, Luciano estava falando, que essa transformação perispiritual, a deformação que chega ao ovoides, André Luiz, no livro Libertação, fala disso claramente. Mas são espíritos muito comprometidos por conta dos atos que cometeram na vida, na existência última. A consciência está cobrando, inclusive tem o espírito de uma mulher que vai virando uma loba, por influência, manipulação daquela colônia de espíritos ali para aprisionar. Essa transformação, tudo bem, mas a transformação moral, a gente vai igualzinho. O caso da extrema-unção, se eu me arrependo, eu tinha uma inimizade com alguém, mas naquele momento eu me reconcilio de verdade. Não é só ali, não, eu trabalho uma reconciliação, um perdão, beleza, eu vou desencarnar em seguida, pode ser pouco tempo depois, mas eu já trabalhei aqui.
Aí Uhum. vai chegar lá com um passinho avançado. Aí essa transformação moral você só modifica quando realmente aquelas imperfeições são modificadas. Então, é aquilo. Sou maledicente, eu vou chegar maledicente. Eu sou ciumenta, eu vou chegar ciumenta. É da mesma forma. Se eu não trabalhei aqui, não modifiquei aqui, não me reconciliei aqui, essa volta é igual. Tá? É isso que eu estava entendendo de diferença. A questão das transformações, a licantropia e a zootropia, não sei o quê, aquilo tudo que se vira, é já por conta do muito comprometimento e a consciência lá ali cobrando, exigindo, e aí a gente é atacado, aceita o ataque, a manipulação, e acaba naqueles estados que André descreve tão bem, aqueles que ficam dormindo. Tem lá no Mensageiros também o galpão, todo mundo lá adormecido, que não consegue acordar de tanto que tem que ser preparado para poder confrontar com os atos cometidos nessa existência, né? Então, era isso que eu queria ver se é essa mesma a linha de raciocínio. Eu entendi a provocação da Raquel. Ela Perfeito. tá pensando que o povo aqui, todo mundo vai virar lobisomem, lobisoma, alguma coisa assim. Nenhum de nós não, gente. Com Não, certeza a gente está vendo, alguns. graças a Deus. Nós não estamos nessa Não era, condição, não. a fala não era uma contestação da Estão Nádia. escutando ou está ruim? Não era uma fala, mas é que exatamente isso. Existem casos assim, né, de modificação por conta dos pensamentos e do momento de desencarne. Claro que vai existir transformação, mas também, como a Nádia colocou muito bem colocado, por exemplo, eu não vou chegar, eu sou um indivíduo que estou indo bem, só que não na vida, e vou desencarnar, vou virar, sei lá, uma borboleta, vou virar uma topeira. Não é assim, realmente. Nosso pensamento é o que plasma a nossa identidade. A forma como nós nos identificamos é através do pensamento. Nós temos essa imagem no nosso subconsciente. E quando a gente desencarna, quando a gente perde o laço fluídico com o corpo, que é o nosso maior freio, intelecto moral, né? mais moral do que intelectual, claro que vai haver a libertação e pode ter como a gente se enxerga sendo plasmado. A forma como a gente se enxerga. Pode não ser a forma que os outros estão vendo realmente quem nós somos. É aquela história. Somos por fora bela viola, mas por dentro somos pão bola dentro. Nós não temos uma imagem verdadeira de nós mesmos. Muita gente, tanto é que existe aí, vigorexia. Vigorexia é o quê? É um problema de autoimagem da pessoa, que ela busca uma perfeição que na imagem que ela tem na cabeça é uma perfeição, mas só que ela acaba fazendo o quê? Mutilações do próprio corpo, como estava sendo discutido anteriormente com relação a implantes mamários, com procedimentos estéticos. Concordo plenamente com o que foi dito. Não é porque eu tive um certo problema, eu nasci com uma certa deformidade, e se eu não estou de bem comigo mesmo por conta dessa deformidade, ou por alguma coisa que não é por vaidade, vou botar um exemplo muito, eu vejo com muita usualidade, um lábio leporino. Eu vejo pessoas que têm vergonha de andar na rua por conta do lábio leporino. Se ela quiser fazer algum tratamento estético para mudar aquilo, vai ser por vaidade? Não, é por conta da autoimagem. Ela não está bem com aquilo. Da mesma forma como uma mulher, como foi colocado, a mulher vai botar prótese porque teve que fazer uma mastectomia. Tem pessoas que elas se sentem mutiladas pelo fato de estarem. Elas sabem que estão se salvando, retirando um corpo, um elemento estranho, maligno para o nosso corpo, mas elas se sentem incompletas. É um alívio, é um alento. Assim
como no Espiritismo a gente aprende tudo isso. Entendeu? Concordo com a Nádia, mas é que eu quis só acrescentar e também botar um pouquinho de pimenta na conversa. Obrigado, Matheus. Eunápio, por favor. Vai, Eunápio. Bom, eu não peguei o bate-papo do Matheus antes, né? Eu não peguei o bate-papo. Estão escutando bem? Eu não peguei o bate-papo dele antes, então não posso fazer juízo que não disse. Né? Apenas que elementais é diferente de espírito. Né? Elementar Certo. é um processo para a evolução dessa essência que se tornar o espírito. Na realidade, é um negócio eu falar isso para vocês, mas eu estou chegando cada vez mais a né? Que conhecimento da doutrina espírita, ela tem muitas possibilidades. Eunápio, desculpe, você tem mais só 2 certo? minutos, tá, meu querido? Já E estouramos o nosso certeza. horário. Não escutei você, Ana. Só dou mais 2 minutos, nós Não já escutei, estouramos o Ana. nosso tempo, querido. Ouviu? Eu não estou escutando o Luciano. Donato, a gente já estourou o horário. Ele só pediu para você falar 2 minutos. Deixa eu continuar. 2 minutos, 2 minutos. Mete bronca aí, meu querido. Voa, garoto. Não falei para voar, mas não era para voar da conversa, não, filho. Para falar só. Congelou. Alô? Vocês estão me escutando? Agora sim. Não tô escutando. Agora sim. Parou tudo para mim aqui parou tudo. Só para você. Eu vim aí. Caiu. Bom, Tati, é contigo aí. Oração de encerramento e as reflexões finais, por favor. Já são 5h35. Ô, Lu, eu te mandei no particular para você, por favor, fazer a prece para mim. Mas imagina. Não é nem com prazer, é por dever mesmo. A gente faz de coração aberto. Então, vamos respirar fundo. Aproveitando esses minutos de trocas de conhecimento e de impressões, de vibrações positivas entre nós, sutilizando os nossos pensamentos e emoções, nos conectamos com o mais alto, a fim de que possamos sentir verdadeiramente a luz que vem de Jesus, através de seu infinito amor por cada um de nós. E assim, Senhor, mais uma vez aqui estamos, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos em torno dessa santa doutrina libertadora que rompe os grilhões da nossa ignorância, que faz com que nós pensemos no nosso passado de uma forma diferente, que nós compreendamos a importância fundamental do autoconhecimento, do perdão e, sobretudo, do amor. A Maria de Nazaré, nossa amável mãe, que sempre está conosco, assim como vós, Senhor. E assim, mais uma vez, envolvido que estamos em uníssono, em pensamento e sentimento, nós vos agradecemos, Jesus, e pedimos, então, permissão para encerrarmos o trabalho dessa tarde. Se conosco, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, o Eunápio só vai concluir a fala dele, tá bom? Tá bom. Não, eu só vou concluir porque caiu.